Paz, Senhor, queridos. Seja bem-vindo aqui neste lugar. Vamos colocar de pé. Nós estamos começando essa campanha. Creio que você veio aqui com um propósito, não só de buscar algo pessoal para você, que você queira para a sua vida, mas você veio com o propósito de buscar a presença do Senhor aqui neste lugar. Porque quando nós estamos reunidos diante da presença do Senhor, Ele se faz presente em nossas vidas, Ele se faz presente em nosso meio. Que você clame a presença do Senhor, que você atraia a presença do Senhor para aqui neste lugar. Chame a presença dEle agora neste momento. Vamos estar buscando Ele em oração, amém? Feche os seus olhos e comece a buscar a presença do Senhor. Oh Deus, nós estamos aqui diante da Tua presença, Pai. Nós viemos aqui para louvar e engrandecer ao Teu santo nome, Jesus. Nada se compara à Tua presença, nada se compara ao Teu amor, Jesus. Nós podemos engrandecer ao Teu santo nome, ó Deus. Nós podemos louvar ao Teu santo nome, Jesus. Ó Pai querido, vem com Teu poder, vem com Tua glória aqui neste lugar, Senhor Jesus. Cumpre em nós a Sua vontade, Senhor. Cumpre em nós o Teu querer, Senhor Jesus. Derrama da Tua glória, Senhor, abundantemente aqui neste lugar. Derrama, Senhor, da Tua unção, Senhor Jesus. Pai, nós viemos aqui para adorar e engrandecer ao Teu santo nome. Nós viemos aqui para Te dar honra, para Te dar glória, para Te dar adoração, Pai. Receba, Senhor, receba a adoração da Tua igreja, ó Deus. Vem, Senhor. Vem sobre nós, vem sobre nós. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com Tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com Tua glória, um dia com Tua glória vale mais que mil. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas Tua glória me atraiu, Jesus. Tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu, Deus. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com Tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com Tua glória, um dia com Tua glória vale mais que mil. Vale
voz que saiu dela um dia me atraiu. O meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. A voz que saiu dela um dia. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Ah, Senhor, não deixa essa chama se apagar dentro dos nossos corações, Pai. Nós estamos aqui fazendo essa campanha, Jesus, mas que não seja só um momento aqui na sua presença, mas que seja para o ano inteiro, mas que seja prolongado pelas nossas vidas, pelos nossos dias, pelos nossos meses, Senhor. Oh, Espírito Santo, seja louvado aqui neste lugar, Senhor. Aleluia, Deus. Tu és adorado, Jesus. Tu és adorado, ó Pai. Nós te louvamos e glorificamos ao teu santo nome, Jesus. Eis-nos aqui na tua presença, Senhor, para louvar e engrandecer ao teu santo nome, Jesus. Para te entronizar, ó Deus. Tu és poderoso, ó Pai. Tu és engrandecido aqui neste lugar, Jesus. Aleluia, Deus. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ausente o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famosa. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ausente o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor
dizer-te preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és Declare agora, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Louvado seja o teu nome, Senhor, neste lugar. Damos a ti, Senhor, toda a glória, todo o louvor. Pai, declaramos que estamos sob a tua autoridade neste lugar. Nos rendemos diante do Senhor nosso Deus. Pai, declaramos que o que viveremos nesses dias, nessa campanha, Senhor, será apenas, ó Deus, gotas de uma abundante chuva. Um tempo a qual ainda não temos vivido, Senhor. Profetizamos no nome de Jesus, pois nós cremos que o Senhor manifestará a tua glória, a tua presença, a tua revelação, para que a tua igreja, Senhor, se desperte com temor e com uma paixão profunda por tua presença, Senhor. Oramos a ti no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A graça e a paz, irmãos meus. Glória a Deus. Pode sentar, por favor, queridos. Obrigado, irmãos, sério de louvor, pela cooperação. Sejam todos bem-vindos nessa campanha 12 por 12. Nosso propósito é falarmos cada dia, representando um mês, falando sobre 12 princípios ou 12 votos para vivermos um ano extraordinário. Vivermos um ano em que viemos romper com uma mesmice. Eu não sei você, mas eu desejo muito este ano conhecer mais de Deus. Você também está disposto a isso? Eu quero mais de Deus, eu quero viver o extraordinário, eu quero mais viver uma vida abundante, a qual Cristo já pagou alto preço para vivermos. E saiba, quando vivemos uma vida abundante, isso glorifica o nome do Senhor. Isso é uma forma de declarar para Jesus: Senhor, o que tu fizeste por nós naquela cruz, para que hoje venhamos viver uma vida abundante, é uma forma de honrar a ti, é verdadeiro. E viver uma vida abundante, meus irmãos, é uma forma de dizer: eu vou, com a graça do Pai, dizer que valeu a pena o que Jesus fez por mim. Eu quero viver de tal maneira que eu possa declarar: Jesus, eu quero fazer valer a pena o seu sacrifício por mim naquela cruz. Viver intensamente para a glória do Senhor. Meus irmãos, cada dia falaremos aqui de princípios, as quais compreendemos pela palavra de Deus, que é impossível, sem estes passos, vivermos uma vida extraordinária. É impossível vivermos estes princípios que falaremos aqui nesses dias. E hoje, nós iremos falar um princípio tão fundamental para que eu e você venhamos viver uma vida extraordinária, se eu e você estivermos realmente dedicados a assumir um posicionamento com relação a um compromisso com a palavra. Amém, queridos? Compromisso com a palavra.
Nós queremos encorajar você a abrir seu coração, para que assim você entenda e que seja disposto a fazer um compromisso. Você que veio no culto ontem entendeu bem que nós definimos sobre o voto, ou sobre promessa, ou um compromisso que nós assumimos com Deus, que todo cristão genuíno, ele verdadeiramente vive um compromisso com Deus. Ele vive um compromisso com a palavra de Deus. E eu quero encorajá-los, meus irmãos, porque não faz sentido a vida de um cristão se ele não tem compromisso com a palavra de Deus. Se não tem compromisso de debruçar seu coração e ser submisso à palavra de Deus. Quer saber? Não faz sentido algum quando nós argumentamos contra a palavra de Deus e professamos que cremos em Deus. Se nossa razão, nós estamos afirmando que está acima da palavra de Deus, ou argumentamos, isso não faz sentido algum, meus irmãos. Por isso que nós devemos, acima de tudo, ter um compromisso com a palavra de Deus. E o salmo que nos chama muita atenção para meditarmos é o Salmo 119. Eu gostaria de meditar com vocês apenas um versículo que nos traz tanto entendimento, tantas lições, em apenas... Obrigado, queridos. O Salmo 119 nos traz uma lição, especialmente neste versículo que eu quero chamar vocês para nós atentarmos e meditarmos por alguns minutos. O verso 11 diz o seguinte: guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Vamos repetir juntos esse versículo? Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Irmãos, quando nós temos um compromisso com a palavra de Deus, ter compromisso significa guardar a palavra de Deus. Ter compromisso é muito mais do que nós estarmos presentes na igreja, muito mais do que presentes em uma celebração, ainda que isso venha fazer parte, mas a palavra de Deus, quando nós assumimos um compromisso, isso significa que nós devemos guardar. A primeira lição que nos traz neste versículo, meus irmãos, que nós devemos guardar a melhor coisa. A Bíblia, a palavra de Deus, meus irmãos, é o maior tesouro que nós podemos ter. E olha, se tem uma coisa que nós pagamos muito barato, irmãos, é por uma Bíblia, que contém a palavra viva, a palavra de Deus. É o livro, verdade, que é mais vendido, mas não é o mais lido. É o livro em que nós cremos sim que é a palavra de Deus, mas ela só será eficaz na vida daquele que crê, na vida daquele que debruça o seu coração. Olha, se eu e você desejamos viver um extraordinário, nós devemos guardar a palavra de Deus no nosso coração. Guardar a palavra de Deus. E guardar a palavra de Deus, o próprio versículo vai dizer, na onde, meus irmãos? No coração. Porque devemos guardar a melhor coisa no melhor lugar. Quando você tem uma coisa que valoriza muito, que é algo de grande valor, você vai deixar em qualquer lugar, certamente você vai guardar num lugar muito bem guardado, um lugar muito especial. Talvez você tenha algum objeto que você estima muito, foi ganhado de algum amigo, ou até mesmo herança familiar, e você tem aquele objeto, um símbolo emocional, e você fica exposto na sala. Não, talvez você guarde em um lugar muito mesmo protegido. Semelhantemente, a palavra de Deus, ela deve ser guardada no melhor lugar, que é realmente na onde, meus irmãos? Na estante aberta lá na sala. Vai causar efeito a palavra de Deus, ela simplesmente deixá-la aberta, normalmente no Salmo 91, vai trazer proteção em nossa casa, simplesmente fazer este ato? Não, meus irmãos. E guardar a palavra de Deus, queridos, é guardar no melhor lugar. O melhor lugar que deve estar a palavra de Deus é na onde, meus preciosos? Em nosso coração. Guardar no nosso coração. Guardar com aquilo que é mais precioso. Queridos, quantas coisas nós guardamos no coração que na verdade deveríamos lançar fora? Por exemplo, tem pessoas que guardam ressentimento. Há outros que, de vez guardar este tesouro tão valioso, acabam guardando lixo, acabam guardando veneno,
Como assim, pastor? Vou guardar veneno no meu coração? Sim, quando nós, por exemplo, não perdoamos, estamos gerando veneno no nosso coração. Quando nós retemos uma ofensa, nós estamos guardando um sentimento vingativo e vai nos tornar capazes de fazer coisas terríveis que nós nem imaginamos. Porque se um sentimento nos controlar, se ele gerar nosso coração, logo ele domina, ele nos controla. Eu pergunto, o que você está guardando no seu coração? Se eu afirmar, olha, Deus ele habita e reina no meu coração, isso não pode ser da boca para fora, tem que ser da boca para dentro, meus irmãos. Se guardo a palavra de Deus no meu coração, é principalmente em momentos como este em que a minha fé é provada. Por exemplo, se eu guardo no meu coração que Deus é amor, logo todo aquele que é filho de Deus tem que manifestar o que? O amor. Quando eu deparo com um momento que seja de ofensa, ou um momento em que eu sou ofendido por algum pecado, ou confundido de alguma forma, eu tenho que nessa hora manifestar o que está no meu coração. E o que eu guardo no meu coração, que a palavra de Deus me ensina, que como um discípulo de Jesus, ou como um filho de Deus, eu preciso ter um coração perdoador, um coração fácil de perdoar, um coração que eu estou guardando a graça de Cristo, o amor de Deus, a bondade de Deus. Logo eu vou manifestar aquilo que está no meu coração. O que nós estamos guardando no nosso coração, meus irmãos? Porque o que nós estamos guardando no coração, isso vai manifestar em nossas atitudes logo. Podemos definir se estamos vivendo uma vida extraordinária, uma vida rasa, superficial. Será que este ano será mais um ano em que ficaremos, muitos de nós, na mesmice? Ficaremos na mesmice, em nome de Jesus. É uma noite, é uma campanha para nos acordar, meus irmãos, para despertar-nos, porque o que nós guardarmos no nosso coração vai determinar, vai definir se nós iremos viver um extraordinário ou não em nossas vidas. Se nós respondemos simplesmente, eu quero viver um ano extraordinário, tudo vai depender do que estamos guardando no coração. E o que nós devemos guardar no coração, meus irmãos, realmente é a palavra de Deus, que contém princípios, que contém o amor de Deus, que contém verdades, que restaura, que nos liberta. O que estamos guardando no coração? O apóstolo Paulo já havia falado também, guardar um bom depósito. Guardar um bom depósito no coração, vai enchendo o seu coração. O que você ouve, o que você dedica tempo naquilo que é importante, que edifica você, isso é uma forma de encher o seu coração, encher o seu coração. Quanto mais você recebe de Deus, mais isso vai encher o seu coração. Quanto mais você fica alimentando aquilo que não edifica, como vai ser o seu coração? E o que você está guardando, o melhor lugar que nós devemos guardar, irmãos, é o nosso coração. Temos que guardar no coração a palavra de Deus. E saiba de uma coisa, meus irmãos, aqui nós podemos refletir nessa parte final do versículo. Devemos guardar a melhor coisa no melhor lugar, com o melhor propósito. Olha só o salmista dizendo: guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Olha o propósito de guardar a palavra de Deus. Quando nós dedicamos, irmãos, realmente em ouvir e meditar e guardar a palavra de Deus, tem um propósito muito importante, é para não pecar contra Deus, é para não pecar contra Deus. Este salmo foi inspirado por Davi, quando ele falou a palavra, certamente estava se referindo à Torá, mas é interessante que este homem tinha palácio, ele tinha muitas riquezas, mas nada disso ele viu que era tão importante quanto guardar um tesouro, que é a palavra de Deus no melhor lugar, com o melhor propósito, para não pecar contra Deus, para não pecar contra o Senhor. Se nós queremos viver, meus irmãos, um extraordinário, um ano, um despertar para vivermos um extraordinário, meus irmãos, nós temos que guardar a palavra de Deus no nosso coração, porque quanto mais aguardamos no coração, menos iremos pecar contra Deus. Amém, meus irmãos? E eu concluo com uma frase dita por um pregador que marcou muito as gerações passadas, de Moody.
Ele escreveu na capa da sua Bíblia essa frase que impactou muito, até hoje impacta essa palavra de efeito: este livro afastará você do pecado, ou o pecado afastará você deste livro. Ou este livro afastará você do pecado, ou o pecado afastará você deste livro. Sabe, meus irmãos, nós temos que entender a importância de guardar a palavra de Deus, porque se nós aguardarmos, nosso coração nos traz força, nos traz poder para vencer o pecado, para resistirmos às ciladas do inimigo e muitas vezes vencer o pior inimigo, que é a nossa própria natureza carnal. Se nós guardarmos a palavra do Senhor, meus irmãos, isso vai nos mover a ter bom testemunho em todo lugar. Não é possível, meus irmãos, somente nesse ambiente, ainda que seja maravilhoso e profético, que venhamos guardar a palavra de Deus, ou que venhamos ter consciência da presença de Deus. Não, quando guardamos a palavra de Deus no nosso coração, iremos manter em comunhão com o Senhor em todo lugar, e se nós mantermos comunhão com o Senhor em todo lugar, é certo que em qualquer lugar nós iremos também testemunhar que Deus habita em nós. E se testemunharmos isso em qualquer lugar, é certo que nós estaremos também testemunhando que estamos vivendo uma vida extraordinária para a glória do Senhor Jesus. Uma vida extraordinária, meus irmãos, é através de guardar a palavra de Deus. E quanto mais guardamos a palavra, meus irmãos, nós afastamos realmente de toda a influência deste mundo, das tentações do maligno. Quanto mais somos fortalecidos pela palavra de Deus, mais vencemos vícios, vencemos tentações, vencemos maus pensamentos. Sim, experimente neste tempo na sua vida a fortalecer a sua fé através da palavra de Deus, a ter um compromisso com a palavra de Deus. A Bíblia afirma e garante que você, em nome de Jesus, terá vitória sobre aquilo que tem prevalecido sobre a sua vida. E o que está prevalecendo sobre a sua vida? Por falta de fortalecimento na fé. Porque, meus irmãos, quando nós estamos enfraquecidos na fé, ou enfraquecidos espiritualmente, nós nos tornaremos uma presa fácil para o pecado, tornaremos uma presa fácil para o inimigo, e logo nós seremos descuidosos demais, iremos logo agirmos inconsequente com as nossas atitudes. Porque eu não estou na igreja, imaginar estar na igreja se eu não guardar a palavra de Deus no meu coração, porque eu preciso guardar a palavra de Deus para não pecar contra o Senhor, para não pecar contra Deus. E quanto mais eu me disponho a submeter a palavra de Deus, meus irmãos, a presença de Deus me traz graça, me traz poder, a vida de Cristo em mim, para vencer o pecado, me afastar do pecado, me afastar de tudo que me afasta de Deus, para que assim venhamos viver uma vida que testemunhe em Cristo. Porque se eu me afastar da presença do Senhor, ou ser movido pelo pecado, irmãos, a tendência é ficarmos distante de Deus, mesmo estando no ambiente presente aqui de domingo, ou até mesmo 2 vezes por semana. De nada adianta, meus irmãos, nosso esforço, se nós realmente não tivermos um compromisso de guardar a palavra de Deus em nosso coração. Eu quero chamar você nessa noite, para juntos assumirmos um compromisso com a palavra de Deus, um compromisso de dedicarmos nosso tempo em buscar a Deus, em meditar na palavra de Deus, em vencermos a preguiça, em vencermos nossas desculpas. Nós temos tantos meios hoje, irmãos, para ouvir a palavra de Deus. Eu tenho dificuldade, a letra é pequena. Você pode ter um aplicativo que você só pode baixar lá e é até áudio bíblico, você consegue ouvir a palavra de Deus. Temos pregações, tem tanta coisa. Quanto mais temos opções, menos desculpa temos. Quanto mais opções temos, menos desculpa nós também ficamos, irmãos, sem poder querer nos justificar. Só basta entendermos uma coisa: este ano é tempo de eu ter um compromisso com a palavra de Deus. Eu quero chamar vocês a colocar de pé neste momento, meus queridos irmãos. Guardar a palavra em nosso coração. Enquanto nós estivermos louvando ao Senhor com essa canção,
Não sei se você percebeu lá na entrada, que ali você poderia pegar ali e notar os seus pedidos de oração. E semear pela fé. Pela fé é o que você deseja no Senhor viver neste tempo. Nós estamos semeando o mês de janeiro, profetizando um mês que nós iremos romper e ter um compromisso com uma palavra do Senhor. Você que não escreveu ainda, tem um papelzinho lá no fundo da mesa lá, você pode fazer isso. Mas neste momento, enquanto louvarmos ao Senhor, você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente, pode deixar aqui, que logo nós iremos ter um momento de clamor juntos aqui no nome de Jesus. Aleluia. Vou chamar aqui os nossos irmãos, servos intercessores, para estarem aqui. Pastor Valdemar, aqui comigo, precioso. Nós vamos orar, irmãos, no ato profético, declarando em nome de Jesus. Queremos se apropriar de um tempo a qual o Senhor deseja que venhamos viver. Um tempo extraordinário, de experimentarmos da revelação da palavra de Deus, de vivermos a presença do Senhor constantemente, pela direção, pela graça, no nome de Jesus, amém, queridos? Feche seus olhos, igreja, vamos orar, consagrar esse mês de janeiro ao Senhor. Pai, nós iniciamos, Senhor, essa campanha, entregando a Ti nossas vidas em primeiro lugar. O Senhor nos escolheu desde a fundação do mundo, o Senhor pagou um alto preço para nos resgatar da morte para a vida, Senhor, nos dando a graça da libertação, da salvação. Pai, nós entendemos nessa noite que nós não podemos, ó Deus amado, ó Deus, esperar nada, ó Deus amado, desse ano, a não ser uma vida na Tua presença, uma vida, Senhor Deus amado, pautada na Tua palavra, fundamentada na rocha que é Cristo, Senhor, num alicerce sólido, firme, bem alinhado, bem erguido e bem estruturado, mediante a Tua palavra. Guardei a Tua palavra no meu coração, para não pecar contra Ti. Senhor, este é o voto, este é o compromisso, esta é a aliança que nós fazemos com o Senhor. Entendemos que a Tua palavra é a Tua revelação específica, entendemos que a Tua palavra é fundamento da nossa fé, entendemos que a Tua palavra é a nossa única regra de fé e prática da fé, Senhor, que temos.
A tua palavra, ela nos purifica. A tua palavra, Senhor, nos limpa, Senhor. A tua palavra nos orienta. A tua palavra nos justifica. A tua palavra, Senhor, nos dá direção. Pai, nós queremos, ó Deus amado, viver na tua presença, viver o extraordinário, mas não conforme a nossa vontade, conforme a tua vontade. Senhor, toma-nos em tuas mãos. Pai, toma nossas famílias. Pai, que a tua palavra seja valorizada em nossos lares. Que a tua palavra seja, Senhor, respeitada, obedecida. Senhor, que neste ano possamos ouvir mais a tua voz, mediante a tua palavra. Possamos ouvir mais o sopro do teu Espírito através da tua palavra. Senhor, ajuda-nos, encoraja-nos, motiva-nos, Senhor, a vivermos à luz da tua palavra. E que nunca nos falte, ó Deus amado, um texto bíblico para lembrarmos, para fundamentarmos a nossa fé. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Você pode dizer isso? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, porque essa palavra se encarnou, se revelou, veio a nós. Ó Pai, nós podemos conhecer Jesus Cristo mediante a tua palavra. Senhor, nós consagramos a ti este mês de janeiro, este ano, dizendo: Pai, faz a tua vontade em nós. Queremos viver o extraordinário. Revela-nos mesmo, Senhor, qual é a tua vontade. Não nos deixes confundidos, Senhor. Como diz a tua palavra, consagra ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. É a tua palavra que garante isso, Senhor. E nós estamos aqui consagrando este ano, consagrando esse mês de janeiro, dizendo: Senhor, faz a tua vontade em nossas vidas, em nossas famílias, em nossos caminhos, aonde formos, onde colocarmos a planta dos pés, onde colocarmos as mãos, as palavras que dissemos, tudo, Senhor, seja para o louvor da tua glória. Quem crê diz amém. Em nome de Jesus, aplauda ao Senhor, queridos. Aleluia, glória a Deus. Estamos apenas começando e temos coisas lindas de Deus para acontecer neste tempo, amém, meus irmãos? Só um recado antes de nós encerrarmos, queridos. Amanhã, se o Senhor permitir, estaremos juntos aqui no nosso segundo dia da campanha. Amanhã, sendo terça-feira, Noite da Esperança, nós teremos o Espaço Kids, tá bom? Então, pais, podem trazer os seus filhos, ou eles terão espaço aqui para eles também serem ministrados, tá bom? E vamos continuar firmes. Encorajo você a estar presente nesses dias aqui. Nós iremos debruçar nosso coração. Tem muita coisa de Deus para ser ministrado no nosso coração, no nome de Jesus. Quantos nessa noite saem daqui decididos a ter um compromisso com a palavra de Deus, ter mais compromisso com a palavra de Deus, viver o que a palavra de Deus diz. Nós temos que ver assim diz a palavra do Senhor. Este é o nosso fundamento, amém, meus preciosos? Que a graça, maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e a comunhão, a direção, revelação do Espírito Santo seja derramado sobre ti, sobre a igreja do Senhor, hoje e para todos sempre, amém e amém. Vamos na paz, irmãos. Deus abençoe, queridos.